Piet Mondrian nasceu em 1872 e foi um dos mais importantes artistas do século XX. O percurso dele, a partir da figuração à abstração, é fascinante. O movimento de Stel foi fundado em 1917. Desenvolveu-se uma parceria entre artistas, arquitetos e designers, que seria o antídoto ao individualismo da época. Foi a mais importante contribuição da Holanda para a cultura global do século XX. Neste vídeo educativo, estarei explicando a respeito de algumas das obras mais significativas. Aqui temos um dos primeiros quadros do Mondrian. Nesse quadro a gente pode ver que, apesar que ele pinta ainda na tradição do século XIX, é uma tradição de paisagismo, já aponta para algumas inovações, algumas coisas que apontam que ele vai ser um artista mais contemporâneo. Uma é que ele trabalha na superfície. Nesse quadro é difícil você descobrir profundidade. Ele não usou aqueles truques de perspectiva. Uma outra tendência que você pode ver aqui, que vai se repetir ao longo da carreira dele, é que ele ressalta os horizontais e os verticais. E aqui ele fez isso de uma forma muito inteligente, porque ele usou chaminés aqui e a água que reflete os chaminés, que faz uma linha contínua desses chaminés. Nesse quadro, alguns anos depois daquele quadro que a gente já viu, se vê também esta mesma tendência. Você vê que aqui a pincelada já começa a ficar um pouco mais assim solta, ele usa mais manchinhas do que muito detalhe, ele não está muito interessado no detalhe. O que ele faz? Ele recorta o quadro, ele recorta como se fosse uma câmera fotográfica, ele vai procurar enquadrar uma imagem. O importante é as formas que acontecem na superfície. E de novo você vê aqui aquela imagem das árvores refletidas na água e o canal, a água aqui na frente como linha horizontal. Aqui é um quadro de 1904. O que você pode ver aqui? É uma fazenda, é a casa de uma fazenda, onde ele tirou todas as referências de espaço, de profundidade. Em nenhum lugar se pode ver mais o que acontece atrás. Com isto, se você não tivesse o título, que fala assim, fazenda, você não ia saber se era um quadro abstrato ou não. Nesse quadro de 1907, a gente percebe uma outra tendência do artista. Ele gosta de trabalhar à noite. Ele pinta lá fora à noite, porque assim para ele as formas ficam mais abstratas, porque você não percebe os detalhes, mostra mais a essência, porque os detalhes desaparecem e a profundidade da paisagem desaparece um pouco. A partir de 1908, Mondrian adere ao estilo dos pós-impressionistas, que são Vincent van Gogh, Seurat, Signac. Quer dizer que ele vai usar cores bem mais claras e vai experimentar com uma técnica que chama pointillismo. Nesse quadro você pode ver que o artista, a partir desse momento, escolha de como que ele vai representar uma coisa. Em vez de pintar esta torre com as cores realistas, ele escolhe a cor que ele acha que é melhor para essa imagem. E uma outra coisa que a gente percebe nesse quadro é aquela tendência dele de trabalhar os verticais e os horizontais. Nesse quadro você pode perceber o que é o pointillismo. Os pintores usavam a cor pura, em pequenos pincelados, um do lado do outro, em vez de misturar as cores na sua paleta. E isto dá um efeito bem luminoso, A cor ressalta. Mondrian gostava de pintar flores. Aqui é uma flor naquele estilo pointillismo. Ele achava que a flor representava uma força no universo. É uma flor que nasce, cresce, floresce, morre e renasce. Em 1912, Mondrian se muda para Paris, porque ele descobriu a obra do Picasso e de outros artistas do cubismo e achou que isto era uma forma muito interessante de expressar. O cubismo procura tirar uma imagem real, dissecar em
pedacinhos geométricos e remontar isto numa nova pintura. E aqui nesse quadro você pode ver esta tendência. É uma paisagem, tem uma montanha atrás, mas você vê que a imagem está bem assim dividido em planos e linhas que determinam certas áreas. E até no céu você pode ver que ele colocou as nuvens como se fossem formas quadradas. O Mondrian continua na busca do essencial de uma imagem. Aqui ele desenhou uma árvore, ao menos o que ele achava essencial da árvore. Então você tem o tronco e você tem, que é um elemento vertical, e você tem os ramos, os galhos, que são os elementos horizontais. E nesse quadro ele nem usou cor, ele só estava estudando como é que as linhas de força de uma árvore se comportam. Este quadro tem como título Composição-Árvore, porque o artista ainda dá uma dica do que está acontecendo nesse quadro. Mas a partir desse momento, ele não chama mais os quadros com títulos de coisas. Ele vai chamar tudo de composição, porque ele não quer que o público vai procurar uma imagem. Nesta obra de 1913, já aparece um quadro abstrato. Para nós, que sabemos que ele ainda estava com esta ideia da árvore, quando a gente olha bem, ainda vê a árvore escondido atrás dessas cores e linhas. Mas você vê que aqui o artista ele continua à busca da essência da imagem, da essência da árvore, que afinal vai levar ele à abstração. Esse quadro de 1914 sempre foi considerado como o primeiro quadro abstrato do Mondrian. Mas, na verdade, através de um desenho, descobrimos que é a vista do ateliê dele. Por incrível que pareça, e a gente vê isto porque, comparando esse desenho com essa imagem, você vai ver que as janelas, as fachadas das casas e ainda umas letras de uma publicidade na rua. 1917, o Mondrian pinta seu primeiro quadro totalmente abstrato. Nesse quadro você pode ver que ele ainda não usa aquelas cores primárias com quais ele ficou famoso. Ele não usa o vermelho, azul e amarelo, mas cores mais suaves, que são muito parecidos com aquele outro quadro que a gente viu da vista do ateliê dele. Nesse quadro, um autorretrato do Mondrian de 1918, ele fez porque um colecionador pediu, mas ele não se sentiu muito confortável porque ele já pintava abstrato. Aí, para mostrar que ele não era mais um artista figurativo, acadêmico, ele pintou o quadro abstrato atrás, para comprovar que ele também sabia pintar abstrato. 1921, o Mondrian pinta seus quadros mais conhecidos no estilo neoplasticista. O que quer dizer isto? Que ele usa as cores primárias, vermelho, amarelo, azul, e as outras não cores, preto, branco e cinza. E com isso ele vai compondo quadros. São quadros que trabalham na superfície, mas para o artista eles têm profundidade, porque para ele o vermelho salta para frente, o amarelo fica na superfície e o azul vai para trás. Então para ele o quadro tem profundidade. Ele acha que o quadro usa elementos que são universais, que todo mundo vai entender. E se o ser humano estivesse cercado por essas cores, linhas retas, ângulos retos, e tudo no seu ambiente seria desta forma, o mundo ficaria melhor. Isto ele faz de um jeito, ele acha que esse quadro é apenas um pedaço de algo muito maior. Então ele pinta da forma que as linhas pretas nunca terminam, eles sempre acabam um pouco antes da borda, e as cores também expandem para todos os lados. Então você pode imaginar que esse quadro, enquanto ele não é muito grande, ocupa uma parede inteira. O Mondrian pintava esses quadros ouvindo música jazz, como vocês estão ouvindo agora.
Ele adorava, porque esses ritmos que mudavam toda hora inspiravam ele a usar também ritmos nos seus quadros. Ele era um artista muito intuitivo, não é nada de matemática, nada de geometria. Ele ia procurar, como um poeta procura palavras, ele procurava o lugar exato da cor, a intensidade da cor, e muitas vezes trabalhava 1, 2, 3 anos num quadro até ficar pronto. Em 1917, Mondrian e seus colegas começaram uma revista. A revista chamava De Stijl, o estilo. E com essa revista eles queriam propagar todas as ideias que eles tinham sobre uma sociedade moderna, onde que arte, arquitetura, design estaria integrado e ajudando a formatar uma nova sociedade. Vocês têm que imaginar que esta revista era muito simples, era de papel de jornal, não tinha imagens coloridas e a edição era 500, talvez 1000 exemplares. E mesmo assim, com todas essas ideias e esta revista, esses artistas do De Stijl conseguiram divulgar e propagar um novo estilo de pensar e que foi influente até hoje. Aqui temos uma cadeira que ficou muito famosa. Esta cadeira é de 1918, quando o arquiteto Gerrit Rietveld, fez a primeira versão sem esta pintura. Só em 1923, quando ele já estava mais próximo à revista, às pessoas da revista De Stijl, ele resolveu pintar nas cores primárias. O que ele fez nesta cadeira? Ele foi buscar a essência da cadeira. É uma cadeira que mostra a sua função, uma máquina para sentar. O que ele fez? Ele dissecou para as funções mais básicas, as linhas de força, de como que a cadeira é construída, uma cadeira que se insere num ambiente moderno, se integra porque ele é vazado, você pode olhar abaixo e atrás dela, e ela, com as cores, ela também tem uma função decorativa, é quase como se fosse uma escultura. E isto os artistas, os teóricos da revista achavam. O mobiliário poderia ser como se fosse uma escultura. Em 1924, o arquiteto Rietveld desenhou esta casa, que, como a cadeira que ele fez, que a gente já viu, também é uma forma de aplicar os princípios do De Stijl na arquitetura. E aqui você pode pensar que isto é um quadro do Mondrian tridimensional. Tem as linhas verticais, horizontais, o uso das cores primárias e uma grande atenção para a espacialidade. A casa foi pensada em função das vistas, da ventilação. A casa tinha que ser o mais aberto possível. E uma das coisas que ele fez é que na sala, ele fez uma sala e 2 quartos totalmente abertos. E à noite você desdobrava as paredes e fechava os quartos. Esta é uma maquete de uma casa que o Theo van Doesburg e Van Esten desenharam especialmente para uma exposição em Paris em 1923, porque eles queriam convencer os arquitetos que existia uma arquitetura de Stijl, só que ainda não existia a arquitetura de Stijl. Então eles inventaram, fizeram esse modelo que foi para a exposição e a exposição foi um grande sucesso. O Rietveld também desenhou uma luminária revolucionária. A luminária só existe de luz. Ele tentou tirar tudo que era elementos de decoração em volta, para se concentrar na sua função, luz. E como se fosse uma escultura, tem 3 lâmpadas, cada um numa direção. Os artistas do De Stijl, eles queriam atuar em todas as áreas, porque as pessoas, quanto mais as pessoas estivessem cercados por esses conceitos, de uma nova sociedade, através desses elementos que eles chamavam de neoclassicismo, melhor. Então, a publicidade para eles era um meio super importante. Aqui o artista Piet Zwart, ele fez uma composição com letras e linhas. E assim ele faz uma composição que tem, ao mesmo tempo, a forma de uma obra de arte
e quer transmitir um recado, né, que afinal é a função da publicidade. Mas você pode dizer que a forma e o conteúdo têm igual valor, igual peso. Este quarto foi encomendado por um empresário muito interessado em arte contemporânea. E ele pediu para 2 artistas do movimento do Estel redesenhar o quarto dos meninos dele. Foram Klarhammer, que fez os móveis, e Hussar, que fez a pintura. E juntos eles fizeram um desenho bem moderno para esta época.